que eventualmente pode ser cobrado lá. Bom, Kennedy, sem maiores atrasos aqui da minha parte, a pergunta que você tem que responder é qual o próximo passo do Lula para consolidar maioria no Supremo? Zé, ele vai fazer uma articulação para além do Flávio Dino. Ele acha que a entrada do Flávio Dino ajuda na consolidação dessa maioria, porque o Dino combina o preparo jurídico com a habilidade política, né? E pode atuar para ele como o Gilmar Mendes atuou para o Fernando Henrique e atua até hoje, né? Ah, desculpa, eu estou ajeitando aqui, Zé, a luz está estourando aqui, peraí, perdão. Coisa do Terremoto em novinho. Brasília. Terremoto em Brasília. E aí, pós-Dino, ele vai focar em três ministros, o Lula para consolidar a maioria no Supremo, depois de indicar o Flávio Dino, que ele acha que vai ser aprovado agora no começo de dezembro, e aí a posse pode acontecer até o final do ano, ou começo do ano que vem, porque a partir de 20 de dezembro também o Supremo tá em recesso. Isso também dá tempo para o Lula pensar com calma no substituto do Dino para a Justiça, que você vai trazer para a gente aí como que anda essa corrida aí, para falar disso no segundo bloco. Quem são esses três ministros com os quais o Lula pretende estreitar laços, né? São o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, a Carmen Lúcia, que foi indicada pelo próprio Lula, e o Dias Toffoli, que também foi indicado pelo próprio Lula. Por quê? Hoje o Lula tem muito boa relação com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Com o próprio Barroso, o presidente do tribunal, apesar de um histórico aí de desconfiança do PT e do Lula em relação ao Barroso, por votos que o Barroso deu no passado, sobretudo em relação à Operação Lava Jato, né? Mas tem também, mas a relação hoje mais sólida do Lula no Supremo está com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Curiosamente, o Gilmar Mendes indicado pelo Fernando Henrique e o Alexandre de Moraes pelo Eu, Temer, eu- eu né? vou fazendo o placar aqui enquanto isso. Então, Alexandre, Gilmar, E a entrada do Dino você terá três, certo? Aí você já tem o Zanin lá, que o Lula acabou de indicar, são quatro. Aí você, vamos lá, Gilmar. Carmen Lúcia. Isso, aí você coloca Carmen Lúcia, o Cássio e o Toffoli, dá sete, Carmen Lúcia, né? E precisa de seis, na verdade, certo. né? Porque são 11 ministros, São maioria 11, você obtém com 6 votos. Mas né? e os outros? Desculpa, antes da gente chegar nesses três aí, que são a prioridade dele, ficaram de fora outro indicado pelo Bolsonaro, foi ministro da Justiça dele, é, não é de se esperar que vá votar com o Lula, aliás, sempre que pode, atrasa as votações de interesse do governo, como está acontecendo agora. Tem o Luiz Fux, não dá para confiar? Olha só, o André Mendonça, eles acham que não dá para confiar, apesar de avaliarem que na questão da ordem econômica pode ter espaço para conversa, e o André Mendonça tem boa relação com o Gilmar Mendes. Então, tem um caminho ali, mas esse não é um caminho direto do Lula, que o André Mendonça, até por as ligações do André Mendonça com o bolsonarismo e com o Bolsonaro são mais fortes do que a do Cássio Nunes, né? Então não dá muito. O Fachin é um ministro muito distante do Lula e do PT. Essa distância se aprofundou muito por causa da Lava Jato. Depois o Fachin acabou dando um dos votos que contribuíram para o Lula deixar a prisão e vencer os processos que tinha da Lava Jato, mas também não é alguém com quem o Lula precisa procurar uma aproximação agora. Então, esses dois aí são ministros que claro que o governo quer ter boa relação com eles. Mas por que o Lula acha que com o Cássio Nunes vai funcionar, por exemplo? Porque com o Cássio Nunes, o Lula entende que ele vai votar a favor do Bolsonaro nas coisas que tiver que votar. Por exemplo, no julgamento dos atos golpistas. O governo tem a expectativa de que o Cássio Nunes vai condenar o Bolsonaro. Pelo contrário, né? Ele vai apoiar o Bolsonaro e vai tentar salvar o Bolsonaro. Mas pode ter uma conversa na questão da ordem econômica também com o Cássio Nunes e já houve indicações para ministros de tribunais superiores. Recentemente, um candidato ligado ao Cássio Nunes foi indicado. Então, esse caminho está pavimentado ali com o Cássio Nunes. O Lula vai ter boa relação com ele. A Carmen Lúcia foi a responsável por inverter a pauta de julgamento e colocar em julgamento antes aquele habeas corpus do Lula, que acabou contribuindo para ele ir para a cadeia. Se ela tivesse colocado a ação de repercussão geral, que tratava sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, talvez o Lula não tivesse ido para a cadeia, porque a gente viu que depois o Supremo mudou essa jurisprudência.
Mas a Carmen Lúcia deu sinais de que quer uma aproximação, ela foi indicada pelo Lula lá atrás, é a única mulher também que restou no tribunal, é importante o presidente fazer gestos para ela. Então haverá articulações nesse sentido. E por último, o Dias Toffoli, que se afastou E muito do foi PT, advogado-geral do Lula, né? foi advogado-geral da União, do Lula, indicado pelo Lula. Ele foi antes assessor da liderança do PT na Câmara, era uma pessoa que tinha relação muito próxima com o José Dirceu, quando o José Dirceu foi ministro da Casa Civil, mas no governo Dilma, o Toffoli se afastou. A Dilma e o Toffoli não se entenderam, a Dilma não deu muita atenção para o Toffoli, ele ficou meio magoado, depois ele fez uma ponte ali com o Temer, mas o Toffoli acabou se aproximando muito dos militares e do Bolsonaro, né, abraçou muito isso e ficou muito marcado como o ministro do Supremo que quis ter as relações mais próximas com o Bolsonaro. E teve também aquela decisão em que morreu o irmão do Lula e o Toffoli queria que o caixão com o corpo do irmão fosse até um quartel para encontrar o Lula, em vez de permitir que o Lula para se tentar fazer uma aproximação entre os dois, e o Lula está disposto, sim, a recuperar essa relação com o Toffoli. Por isso que o primeiro movimento, Zé, é nesses três ministros aí: Cássio Nunes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli. São três. Já tem o Gilmar Mendes, quatro, o Alexandre de Moraes, cinco, o Zanin, seis, e vai entrar o Dino, sete. Fica 7-4. É uma coisa confortável para o governo. E o Lula entende que é importante para fazer um embate com a extrema-direita. Outra coisa importante que ele vai atuar para tentar consolidar essa maioria. Esse projeto que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ameaça votar no ano que vem, essa proposta de emenda constitucional para criar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito mal vista lá no tribunal. E o Lula deve fazer uma articulação junto ao Rodrigo Pacheco, para o Rodrigo Pacheco esquecer essa história. O Lira, caso o Pacheco insista, por razões que eu vou explicar adiante, o Lira está junto com o Lula para abafar. Isso aí é uma piada, né, Zé? A gente até pode falar disso num outro programa, porque que é uma má ideia esse mandato de 8 anos. Vai ser uma porta giratória para negócio, né? Vai ter ministro do Centrão indicando, brigando para indicar ministro do Supremo, que vai ficar pouco tempo lá, e depois esse ministro vai ficar preocupado com onde ele vai trabalhar quando sair do Supremo Tribunal. É uma péssima ideia, mas enfim, a gente, não é o nosso foco aqui. O foco é que o Lula vai atuar para convencer o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, a esquecer esse assunto. E qual que é a carta que está em jogo aí? É o apoio ao Pacheco para disputar o governo de Minas em 2026 com apoio do PT. Então o Lula está fazendo uma articulação de alto nível, né? Primeiro, ele quer colocar um articulador dele lá. Depois, recuperar a relação com dois ministros que ele indicou e com um indicado pelo Bolsonaro. Terceiro, acabar com essa história de mandato para ministro do Supremo. Toledo, é E essa isso. aproximação com os ministros, esses três ministros que você citou, né, o Toffoli, o Cássio Nunes e a Carmen Lúcia, ele vai fazer isso pessoalmente ou através do Dino? Ele vai fazer através do Dino, através do Gilmar, através do Alexandre, mas pessoalmente, porque, ou seja, chamar para jantar no Palácio do Alvorada, chamar para ter uma reunião no Palácio do Planalto. Ele chamou na semana passada o Gilmar e o Alexandre de Moraes para conversar com ele. Frequentemente ele recebe esses dois ministros, vai fazer isso com o Dino. A entrada do Dino vai ser fundamental, porque o Dino é da política e ele tem uma carreira, apesar de, né, ele era antes do PCdoB, agora do PSB, ele tem uma proximidade histórica com o Lula e com a esquerda. E alguém em quem o Lula confia bastante, e vê nele uma Uhum. capacidade grande para ser um articulador nesse sentido, das boas relações, né? Porque a gente sabe, a corte está ali, os poderes são independentes. Mas o Lula, gato escaldado com Lava Jato, a gente viu que ele foi impedido de assumir a Casa Civil, inclusive por uma decisão do Gilmar Mendes, que lá no passado deu umas pancadas no PT. A Dilma sofreu um golpe parlamentar, né, um impeachment sem crime de responsabilidade. O Supremo, que faz controle de constitucionalidade, não fez controle de constitucionalidade desse impeachment. Então o Lula entende que é importante ter estabilidade, inclusive para estabilidade econômica e estabilidade política do governo dele, ter uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal, que está Tá. acuado pelo Sim, Senado, e vê no Lula um exatamente. aliado, né?
E tanto quanto mais difícil é a relação do executivo com o legislativo, que desde 2019 vem ganhando cada vez mais força, né? E com Arthur Lira chegou no máximo, chegou no paroxismo aí dessa mais, digamos que manter uma maioria consolidada e uma certa margem de manobra no Supremo é um ato de defesa do executivo, né, contra eventuais gracinhas do legislativo É. também, né? E além desses sete, né, Toledo, ele pode contar com o voto do Barroso em algumas questões. O Barroso tem procurado se aproximar. É que eles procuraram fazer uma conta sem o Barroso e o Fachin, que podem levar essa composição até para nove. Quem eles tiram mesmo dessa conta é o Fux e o André Mendonça. Mas achando que o André Mendonça, inclusive, pode vir a compor. E o Fux é algo que eles simplesmente acham que não dá para confiar. Quando ele foi Tá. indicado, havia uma conversa de que aquela indicação, ele sinalizou, antes de ser indicado, que ele votaria a favor do Zé Disseu naquele processo do mensalão, uma vez indicado, esqueceu o que ele tinha sinalizado antes da indicação. Porque também tem isso, né, Toledo? Depois que as pessoas assumem o cargo no Supremo, né, muitas dessas figuras esquecem os compromissos que elas fizeram para chegar É, lá. E é os a setores vantagem sociais. ou a desvantagem de não ter mandato, né? De ter, né, É, cargo vitalício até é. 75 anos. O O Kennedy, mandato a a gente gente. pode discutir no outro análise, Sim, porque eu acho que é é um melhor, né? tema melhor, É mas assim, é uma complexo. ideia muito ruim, é complexo. Exatamente. Enquanto você formula a sua brilhante Vou síntese fazer aí, aqui. eu vou ler algumas das manifestações do honorável público. Danilo Sotero Rogério, nosso colunista de primeira hora, dizendo que, citando um grande jornalista, ter Dino como articulador político lá dentro. Da minha parte, admiro muito Dino, mas vejo Lula repetir os mesmos vícios do PSDB. Abandonar a lista tríplice foi um erro. Bia Martins. Lista tríplice foi tiro no pé. A escolha tem que ser política, sim. Rosiane Arroxo. Rosiane Arroxo. Boa noite. Espero que na próxima indicação seja uma mulher negra. Pois é, tá um clube do Bolinha lá, como há muitos anos não se via. Renato Macedo. Lula usará habilidades de Dino para ter apoio de Gilmar e Moraes no STF. Rosiane Arroxo já falou. E o Danilo também já falou aqui. Temos aí uma síntese, Kennedy. Por maior apoio no STF, porque é difícil você falar em maioria para governo no STF, não é uma base parlamentar. Por maior apoio no STF, Lula reforçará laços com Cássio, Carmen e Toffoli. Pode ser? Porque Carmen Lúcia e Cássio Nunes não Cabe? Eu não cabe. contei. Cabe. Com o apoio no STF, Lula reforçará laços com Cássio, Carmen e Toffoli. Isso Tá cabe, bom, então. tá bom? Muito bom, Kennedy. Você não tossiu nenhuma vez. Estou achando que você Eu deu um golpe aqui. tô segurando aqui, cara, a garganta tá ruim. A voz tá ruim também.